pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos nessa então, vamos atualizar a todos nas informações do Internacional, as coisas mais importantes do Inter que você precisa saber agora nessa noite. Chegou em casa, chegou no trabalho, já quer projetar o dia da semana, tudo tu vai saber agora do Internacional. Te inscreve no canal, tu que tá vendo ainda não é inscrito, é importante se inscrever, dar força para esse canal, esse é um canal de colorados, tá bom? Eu quero todos vocês aqui, compartilhem em grupo de WhatsApp com os amigos. Enfim, esteja aqui. Sempre dá joinha em tudo que a gente colocar aqui, dá essa força, comenta e aperta a notificação para sempre receber o tá no teu trabalho, pimba. Quando aparecer lá o baldacinho, notificação do YouTube, vai porque é coisa importante. Vamos nessa então, atualização de informações do Internacional, porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Primeiro, em relação a lesões. Há jogadores que estão machucados e que temos a perspectiva que voltem logo, porque precisamos deles. Até o menino Bruno Fux saiu sentindo, né, no último jogo. Foi cãibra, não foi nada demais, ele está à disposição. E nós vamos precisar dele porque o Moledo está fora. Então, contra o Cruzeiro, no próximo sábado à noite, vai estar em campo o senhor Bruno Fux ao lado do Victor Cuesta. Não tem maiores riscos em relação a isso. O Moledo que eu citei, em outubro ele não deve jogar. Deve ficar de fora quase todo mês de outubro. O D'Alessandro, e essa é uma expectativa grande, porque ele é titular, como nós sentimos falta dele no jogo contra o Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil. O Odair teve algumas tentativas depois de formatação de meio campo, porque lá não funcionou a produção sem o D'Alessandro. Depois do primeiro tempo contra o Palmeiras, com uma nova formação funcionou, mas no segundo tempo não, então fica aquela coisa que não tem o D'Alessandro. O D'Alessandro não deve voltar no final de semana contra o Cruzeiro, não deve estar à disposição ainda. Ele deve jogar contra o CSA fora de casa, que é o jogo seguinte, lá no dia 9 de outubro. Esse deve ser o jogo do retorno do D'Alessandro, tá bom? Outro assunto, Paulo Guerreiro volta no final de semana. O Paulo Guerreiro tem duas coisas importantes. Tem duas divisões, assim como jogador do Internacional. Primeiro, um começo arrebatador, fazendo gol toda hora, maravilhoso, ídolo da torcida, referência de ataque, fantástico. E tem os jogos decisivos em que ele foi muito bem marcado, que o Inter teve dificuldade de produção para abastecê-lo, também é verdade, mas que ele também tecnicamente esteve abaixo do que é. Então agora volta o Paulo Guerreiro numa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. Ele até vai ficar fora em seguida porque foi convocado para a seleção peruana. Contra o Santos, por exemplo, o Beira-Rio ali adiante ele não joga. Mas o Paulo Guerreiro tentando uma regularidade, entende? Eu acho o Paulo Guerreiro magnífico, fantástico, mas teve essa coisa dos jogos decisivos. Então eu quero ver uma regularidade do Paulo Guerreiro a partir de agora. Ele é fundamental, ele é maravilhoso, é o nosso centroavante, mas isso é importante, porque para ele também foi um golpe duro o que aconteceu nesses jogos decisivos aí, que ele não conseguiu se destacar, por todos os motivos que eu citei. Mais um assunto importante, quem é o lateral direito titular do Inter? Eu vou repetir a pergunta olhando nos teus olhos. Quem é o lateral direito titular do Internacional? É o Bruno, que não jogou no final de semana porque estava suspenso? Ou passou a ser o Heitor, que sempre que chamado dá uma belíssima resposta? O Heitor não foi mal nunca. O Heitor sempre que jogou foi bem, atrás e na frente. E é um menino formado no clube. Tu fazer um jogador desse dar certo é a possibilidade lá adiante de vender também, ganhar uma puta numa banana de dinheiro. E aí? Eu acho que tem dúvida, tá? Eu acho que é dúvida. É dúvida. Eu não garantiria o Bruno como titular no final de semana contra o Cruzeiro. Eu acho que pode ser o Heitor, que tem chance de ser o Heitor. Essa é uma coisa pra gente ver ali na frente. Mais uma situação. Eu falei aqui sobre contratações, que o Internacional, o que eu já disse? Que o Internacional vai ter em 2019 um ano de algum equilíbrio financeiro, que não tinha bastante tempo, porque demoliram o clube lá atrás, e que este ano o Inter deve zerar as contas. O Inter deve chegar muito próximo do não gastar mais do que arrecadou, depois de um bom tempo. Isso significa ter capacidade de investimento para a próxima temporada. E o Inter vai fazer contratações para a próxima temporada. Algumas expressivas. O Inter pode gastar um pouco mais para a próxima temporada. Tem capacidade de crédito para isso na medida em que está colocando as coisas em dia. Isso eu já disse. O que eu tenho para dizer para vocês é que isso não vai se fazer em dezembro. Isso não se começa a fazer em dezembro. Isso começa a fazer agora. Então o Internacional está num processo vasculhando o mercado, buscando jogadores e possibilidades de contratações de jogadores para compor grupo, de jogadores expressivos para titularidade, de jogadores caros, de jogadores mais baratos. O Inter está vasculhando o mercado e já tem um mapeamento disso, que vai se tornar alguma coisa ali adiante, mas o começo do processo já é agora.
já está acontecendo. Isso é importante. Por fim, time titular do Inter para o final de semana contra o Cruzeiro. Se tem a dúvida na zaga aqui, né? Vai jogar o Lomba, vai jogar o Heitor ou o Bruno. Dúvida. O Bruno Fux, o Victor Cuesta e o Wendel, deve continuar na lateral esquerda. No meio campo, não tenho dúvida que vai ser Lindoso, Nonato, Edenilson e o Patrick lá pelo lado esquerdo, com o Nico Lopes e o Guerreiro. Esse é o time do Internacional para enfrentar o Cruzeiro e essa é a minha participação de hoje. Eu volto a qualquer momento quando tiver novidade. Dá joinha e te inscreve.